Jornal da Capital. Capital Entrevista. São 8h05. Eu recebo com muita alegria aqui nos estúdios da Capital FM o deputado federal, coordenador da bancada, presidente do PP em Mato Grosso, Nery Geller. Nós vamos falar sobre vários assuntos. Inclusive, ontem a Câmara dos Deputados aprovou um pacote lá, o pacote anticrime. E tem várias análises de que foi desfigurado o pacote anticrime do Moro, embora o próprio juiz Sérgio Moro, ex-ministro, aliás, ex-juiz e atual ministro Sérgio Moro, foi para a rede social e defendeu o que a Câmara aprovou. Diz que teve várias coisas que andaram bastante. Bom dia, deputado. Bom dia, Antero. Bom dia aos ouvintes de Cuiabá. Primeiro, obrigado pela oportunidade de estar aqui com você de novo, conversando sobre temas tão importantes. A votação de ontem, ela foi construída pelo Sérgio Moro, né? A construção da aprovação da PEC com algumas mudanças que se fazem necessárias. E aí, Antero, a criminalização ela precisa ser consolidada para todo mundo, para políticos, para bandidos em geral também. Então, ela, inclusive para empresários, quando cometem delitos. Então, é isso que foi feito, foi aprimorado com o aval do ministro Sérgio Moro, tanto que a matéria foi votada e deu 408 votos favoráveis. Houve uma convergência, até pelo clamor popular, na votação dessa matéria. Então, nós avançamos muito esse ano, né, nos principais temas do interesse do governo, como a reforma da Previdência, agora essa questão do pacote anticrime, e ela precisa ficar bem clara, e precisa se fazer os enfrentamentos que tem que ser feito. Não adianta também você exagerar na legislação e depois o Estado brasileiro não poder executar essa legislação. Tem um avanço na legislação que é fantástico, embora parte da imprensa esteja criticando isso, que eu li ontem no aeroporto do Brasília, uma crítica, por exemplo, do antagonista em relação a isso, no que eu divido do site do antagonista. Acho que isso é um avanço civilizatório. O Brasil, através do texto ontem aprovado na Câmara dos Deputados, pode passar a conviver com 2 juízes no mesmo julgamento. Vai ter o juiz da instrução, quer dizer, aquele que vai ouvir a testemunha da acusação, ouvir a testemunha de defesa, ouvir tudo, vai organizar o processo e tal, papapá, aí ele se retira da causa. Aí vem o juiz do julgamento, aquele que vai ler o processo já feito, quer dizer, ele não se envolveu na investigação. Ele julga com isenção. E aí ele vai julgar. Então, eu acho que esse foi um avanço civilizatório da Câmara dos Deputados. Esses são assim os países civilizados. Esses avanços que precisam acontecer. Não dá para... logicamente que o Poder Judiciário tem que ter autonomia, tem que ter capacidade de isenção, sem interferência. Tudo isso precisa ter. Mas os erros podem acontecer também. E esses erros é que não podem acontecer de forma a prejudicar e ser incorrigíveis. Em alguns casos tem que retroceder, tem que ter, quando você comete algum engano, né? E eu acho que é nessa linha que vai o pacote, que vai ser importante para toda a sociedade brasileira. Tá. Por que a Câmara dos Deputados está fazendo dificuldade para aprovar a prisão em segunda instância? Porque, assim, o deputado Rodrigo Maia eu conheço, acho que é um deputado decente, etc. Tal. Só que o que ele está fazendo lá é um jogo de cena para não aprovar a lei em segunda instância. Ah, mas nós estamos fazendo a PEC, e só a PEC é que resolve o problema. Peraí, 6 ministros do Supremo votaram dizendo o seguinte: se aprovar a mudança do Código de Processo Penal, não tem problema nenhum. Restabelece-se a prisão em segunda instância. Não, mas a PEC é que resolverá o problema. Então nós vamos votar a PEC, os deputados aceitam votar a PEC. Então os deputados não querem a prisão em segunda instância. Porque não é excludente.
Eu voto a PEC e proíbo o Senado de votar a mudança. Não, os dois projetos podem caminhar juntos. Os dois projetos podem caminhar juntos. Quer dizer, é uma bobagem isso. Quer dizer, tanto o Senado tem que se comprometer com a PEC da Câmara, como é bom a Câmara se comprometer com o projeto de lei do Senado. Qual é a minha posição, e eu deixei ela bem claro desde o começo, eu sou a favor da prisão em segunda instância. Eu sou a favor. O que o Congresso Nacional está fazendo, infelizmente, tem algumas matérias que elas são essas mais polêmicas, e um exemplo claro, Antero, é essa do pacote anticrime que foi votado ontem lá. Também tinha essa imagem que o Congresso não queria votar. É que tinha falhas no texto e o texto tinha que ser aperfeiçoado. E você foi senador, foi deputado federal, conhece aquela casa como ninguém. Os líderes, eles às vezes por qualquer item tal, precisa discutir isso em exaustão até isso chegar no plenário. Infelizmente é assim. Eu acho que não deveria ser assim. É sim ou não? Nesse caso, a discussão ela é muito ampla, é um texto muito polêmico, e de novo, Antero, eu não tenho nenhuma dificuldade de falar em qualquer lugar. A PEC, em segunda instância, ela tem que valer para a classe política, mas ela tem que valer para todos que cometem delitos. Todos. E essa é uma discussão que ela precisa ser ampliada. Eu sou a favor da PEC da votação do projeto em segunda instância, nós vamos votar, estamos pressionando, mas o debate ele não é ruim. E eu acho que muito logo, se não votar esse ano, acho que não vota mais esse ano, mas no começo do ano que vem vai ser votado. E vai ter que definir, porque a sociedade brasileira não vai deixar esse tema no esquecimento. Eu acho bom a gente ir para a eleição sem votar essa PEC, só para a gente ver a reação do povo. Vai ser uma coisa fantástica. Mas eu estou na ponta da linha aqui com um jornalista que o senhor não conhece, mas quer fazer pergunta para o senhor. O jornalista Pedro Pinto de Oliveira. Bom dia, Pedro. Bom dia, Antero Paz de Barros. Bom dia, amigos e amigas da 101.9. Bom dia, deputado federal Neri Geller. Eu vou aproveitar a oportunidade, não vou fazer uma pergunta não, eu quero fazer 4 logo de uma vez. E é VaptVupt, é um ping-pong, deputado. A primeira é assim, com relação às eleições municipais na capital de Mato Grosso. O seu partido vai ter candidato próprio ou vai abraçar a candidatura, no caso de candidatura à reeleição, do atual prefeito Emanuel Pinheiro? 2, qual é a sua avaliação objetiva? O governo de Jair Bolsonaro nesse primeiro ano andou, em que aspecto positivo andou e qual aspecto deixou a desejar? A sua avaliação sobre essa conquista para o município, que é a sua base eleitoral, Lucas do Rio Verde, que é a implantação do campus avançado da Unemat, em Lucas do Rio Verde. E a 4ª, em realmente acontecendo a cassação da senadora Selma Arruda, o senhor defende uma candidatura única do setor do agronegócio, e essa candidatura única seria a do ex-senador, do ex-governador e ex-ministro Blário Maggi. Um grande abraço, deputado Neri Geller. Pedro, obrigado pela participação e pelas perguntas. A primeira delas, candidatura na capital do estado e nos municípios do estado. Qual é a orientação da Nacional? E nós assumimos o partido, e não sou só eu, mais Blairo, mais Margarete, mais o time já que estava no comando do partido, a orientação, e nós vamos trabalhar por candidatura própria. Isso não quer dizer que a gente não possa compor. É bem claro isso, mas nós vamos trabalhar firme para que a gente possa ter candidatura. Nós temos um candidato, uma candidata que tem potencial dentro do partido, que é a Margarete Busetti, e nós estamos ampliando o arco de possibilidades de entrar lideranças de fora, a exemplo do convite que eu fiz ao nosso grande líder, Roberto França, e também outros candidatos, como o empresário Dom Lineu Leal, que também é um dos grandes líderes, que tem simpatia, nós do partido temos simpatia. Então, nós estamos trabalhando, no primeiro momento, candidatura própria, com a possibilidade, obviamente, de compor, sem atropelar a municipal. Mas, no momento certo, nós vamos discutir isso, Pedro, e a sociedade que está nos ouvindo, e nós queremos deixar, então, essa discussão aflorar mais a partir do ano que vem. Obviamente que as articulações vão acontecendo agora. Se não tiver candidatura própria, o preferido é o Emanuel Pinheiro? Não tem isso. Hoje, não.
Nós, o partido nosso está na base, e aí, Antero, você, Pedro e a grande maioria que participa da política sabe quanto o partido foi importante para ajudar na eleição. Então, é obrigação de ajudá-lo a fazer uma boa administração. Sim, mas na composição do ano que vem, Antero, ainda é cedo. Nós não vamos dizer que tem que ver se realmente o prefeito Manuel vai ser candidato à reeleição, quais os outros nomes que vão se aproximar, se apresentar para o pleito, e aí a gente sentar uma discussão. Por exemplo, se Antero fosse candidato, seria um bom nome. Não, Antero não é candidato. Antero está fora, Antero só vai perguntar para você. Então é o seguinte, pode ser candidatura própria, que é a prioridade. Se não existir candidatura própria, pode compor com o Manuel ou pode compor com outro candidato. É óbvio, claro que sim. O partido progressista que o PP tinha é em função do que o PP já ajudou na eleição passada, exatamente isso. E a democracia é isso, nós precisamos deixar acontecer, chegar mais lá na frente. Logicamente que nós precisamos reconhecer que temos grandes secretários na administração, a exemplo do Vander Lúcio, a própria Débora está fazendo um grande trabalho, Antero, na Secretaria de Agricultura. O partido tem quadros importantes, não vai fechar as portas para conversar com o prefeito Manuel, mas sem a possibilidade de outros candidatos dentro do outro arco de aliança. A outra pergunta é com relação ao governo Bolsonaro. O grande ganho e o grande avanço foi nas reformas que aconteceram. Isso nós precisamos reconhecer, e outro grande avanço que está acontecendo também são as mudanças que foram votadas no Congresso Nacional, a exemplo da reforma da Previdência, mas principalmente as PPPs, que vai destravar um pouco essa possibilidade da segurança jurídica para a iniciativa privada fazer os grandes investimentos que o Brasil precisa. Outro grande avanço que nós estamos ainda consolidando são projetos que estão sendo votados, como licenciamento ambiental, como consolidou a questão da reforma trabalhista e assim por diante. Acho, no mercado internacional, nosso presidente pecou em alguns momentos, essa aproximação excessiva dos Estados Unidos, num primeiro momento criou atrito com o principal parceiro nosso, que é a China e o mundo árabe, mas isso também foi superado. Bolsonaro tem essa vantagem, ele é impulsivo, tem momentos que ele usa demais as redes sociais, mas ele é uma pessoa sensata que ouve também as pessoas. E aí eu sou testemunha disso. Nós, da Frente Parlamentar da Agropecuária e a bancada do Estado do Mato Grosso, conseguiu muito se aproximar do presidente Bolsonaro e conversando com ele. Eu viajei diversas vezes e ele tem, então, essa simplicidade de conversar o que ele pensa, e esse diálogo, quando ele é transparente, mesmo que de bastidor, ele é importante, até você sabe disso. Então, a bancada do Mato Grosso tem ganhado muito com isso. As renegociações, por exemplo, do endividamento com o governo federal, liderado pelo governador Mauro Mendes, aliás, está de parabéns, Mauro, pelo trabalho que vem fazendo, alinhado com a bancada federal, deu aí um fôlego importante para o estado de Mato Grosso. Essa renegociação, vocês sabem da importância que teve. Esse foi também importante, e do ponto de vista do Bolsonaro ser muito proativo. Conseguimos também liberar muito recurso, Antero. Na saúde a gente conseguiu liberar bastante recurso. Ferrovia. Só para você ter uma ideia, só para concluir, nós conseguimos liberar ontem 72 milhões de reais no Ministério da Agricultura. Foi feito todos os restos a pagar, a bancada do Estado de Mato Grosso. 72 milhões de reais que vão ser pagos em equipamento, em obras no Ministério da Agricultura, que nós nos envolvemos assim de corpo e alma, Antero, na Segov, na Casa Civil, e a gente conseguiu liberar isso ontem. Conseguimos avançar bastante na questão da ferrovia, interligando a Norte e Sul, que foi feita a licitação lá em fevereiro, e agora aprovar no TCU a questão da renovação da Malha Paulista. O que é a Malha Paulista? É a concessão da rumo de Rondonópolis e de toda a Norte-Sul até o Porto de Santos. Lá vai ser feita intervenções de 7 bilhões de reais para que a gente possa dar fluxo, tendo em vista que todo esse chapadão do Centro-Oeste, onde tem a ferrovia,
O trem anda a 80 km por hora. Chega em São Paulo, como é muito antigo, precisa ser feita a intervenção, anda 20 km por hora, portanto, dando um fluxo de 30 milhões de toneladas. Com essas intervenções, vai passar para 75 milhões de toneladas e vai sim dar as condições para trazer a ferrovia de Rondonópolis, Cuiabá, Lucas do Rio Verde. Isso acontecendo e vai acontecer, está se consolidando, vai ser o grande feito da bancada do Estado de Mato Grosso e nós participamos. Então, Bolsonaro tem, sim, bastante avanço. A questão da Unemate, para não me alongar muito, senador, foi uma das... E aí o Pedro que fez essa pergunta, conhece Lucas como poucos, sabe do quanto nós precisamos da qualificação profissional, era um compromisso do nosso prefeito Luiz. O prefeito Luiz está resgatando isso. Aliás, o prefeito Luiz tem resgatado muita coisa lá em Lucas. Nós estamos particularmente muito felizes pela forma humilde, simples dele trabalhar, mas trabalhar para a população, para o povo. Conseguimos 2 creches no governo federal, 3 postos de saúde, 7 milhões para fazer investimento na Avenida Brasil, que é extremamente importante. Conquistamos um dos maiores feitos, que foi credenciar a planta da BRF para o mercado chinês, o que vai crescer muito o abate de suínos e de frango em Lucas do Rio Verde. Então, essa conquista da universidade pública para Lucas do Rio Verde é o que todos nós sonhávamos. Quem acompanha, eu fui vereador em 96, a gente já ia atrás, não conseguimos, pois as outras gestões tentaram, não conseguiram, só tem universidade privada lá. E o valor é de 1.500 a 2.000, quer dizer, o filho do operário que está indo para lá não consegue estudar. Então, esse foi, Pedro, um dos maiores avanços para Lucas do Rio Verde, foi essa conquista do campus avançado da Unemate. A outra questão é a questão, você me pediu da senadora Selma, nós não vamos entrar nesse assunto. Eu, particularmente, não queria que a senadora Selma fosse cassada. Esse é o meu sentimento e ele é sincero, né? Porque, queira ou não, ela fez 670 mil votos. Teve problema que a justiça tem que pagar e aí nós vamos deixar a justiça definir isso e depois a gente vai sentar. Obviamente, Pedro, quando você fala do Partido Progressista, que tem muitos líderes vindo, inclusive, para o partido, muitos prefeitos que nós estamos articulando para vir, tem quadros excelentes. E certeza que o líder maior nosso é o ministro Blairo Maggi. Então, se lá na frente, se não acontecer agora, mas daqui 3 anos, certeza que o Blairo tem todas as condições de disputar qualquer cargo e se ele pôr o nome, vai ter o apoio integral do partido. Mas o Blairo é categórico em falar que não será candidato. Então vamos esperar isso tudo acontecer. Eu não gosto da senadora Selma, tenho uma boa relação com ela, sou líder da bancada, portanto eu não quero me aprofundar nessa discussão, porque ela é uma matéria que não cabe nesse momento nós discutir, até como colega dela no Congresso Nacional. Terminou aí os itens do Pedro? Terminou. Os 4. Os 4. O Cornélio de Jaciara mandou uma pergunta e pede para repetir essa pergunta para o senhor. O seguinte: se o senhor confia que o ministro Paulo Guedes vai pagar o FEX que deve ao Estado de Mato Grosso referente aos anos de 2018 e 2019, recursos provenientes da compensação da Lei Candir. Tem 2 assuntos, Cornélio de Jaciara, Antero, que eu quero responder nessa mesma feita pelo Cornélio de Jaciara. Obrigado, Cornélio. O nosso prefeito Ábido estava conosco ontem, em Brasília, ontem de manhã. Conseguimos liberar um bom recurso, inclusive desses recursos liberados para Jaciara, foi um recurso que foi pago e estamos empenhando mais um pouco de recurso para Jaciara. Ábido é muito competente e trabalhador. Com relação ao FEX, Antero, é um dos méritos do presidente Bolsonaro. Nós tivemos a bancada do Estado de Mato Grosso, com a presença do governador, nós tivemos um café da manhã. Estava lá o presidente da República, o vice-presidente da República e os principais ministros, Paulo Guedes, Onyx Lorenzoni e tal. E naquela reunião, o ministro Paulo Guedes garantiu o pagamento do FEX. Garantiu, deu a palavra. Este ano. Presidente Bolsonaro e o Paulo Guedes. Quem anunciou foi o ministro Paulo Guedes e quem ratificou foi o presidente da República. Então, nós estamos confiantes, acho que quase certeza que vai ser pago, né? Porque tem um compromisso
pessoal, com toda a bancada e com o governador. Então, dificilmente. E nós estamos conversando e toda vez, essa semana nós trabalhamos a liberação do recurso na agricultura, mas também, Antero, 72 milhões de reais, praticamente o mesmo montante na área da saúde para os municípios, e lá está bem claro que isso vai ser pago. Além disso, o pagamento do FEX até o final do ano, também o compromisso do pagamento do repasse da sessão onerosa que foi votado no Congresso Nacional. São 2 recursos significativos que vão dar um grande upgrade, não só para o governo do estado, mas principalmente para os municípios e principalmente para os municípios da Baixada Cuiabana, onde nós temos um radar muito forte pelo carinho especial que a bancada tem com os prefeitos aqui da Baixada Cuiabana, Tatá, de Poconé, Garrincha, de Jangada. Como que é o nome dele? Garrincha. Garrincha? Eu quero conhecer prefeito, o nome. gente boa. Gente boa. Não sei se joga futebol, né? Mas é gente boa. Então, são essas 2 boas notícias que devem acontecer. E a grande conquista, Antero, foi essa questão da ferrovia, que realmente quem acompanha nosso trabalho sabe quanto nós nos debruçamos sobre isso, para que a gente pudesse avançar nesse tema, que vai ser, do ponto de vista da geração de emprego e da economia, vai aquecer e muito, e vai ajudar muito o estado do Mato Grosso. Bom, está terminando o primeiro ano de mandato de todos os deputados federais e senadores. Qual o balanço? O balanço é positivo? Deu para fazer muita coisa? Antero, a classe política é muito cobrado, muito massacrado, e muitas vezes com razão da sociedade, mas eu me orgulho de fazer parte da bancada do estado de Mato Grosso e ser coordenador e líder dessa bancada. Nós avançamos muito, nós conseguimos nos impor, mesmo uma bancada pequena, nos grandes temas nacionais. Uma hora como a bancada mesmo liderando as discussões aqui do estado e nos temas nacionais. A ferrovia é um dos temas que nós conseguimos lá em março, quando foi licitado o eixo para fazer a interligação do Goiás até a Malha Paulista, até São Paulo, interligando toda a Norte-Sul com os portos de Itaqui até Santos. Nós tivemos um papel preponderante. Se não tivesse a bancada do estado de Mato Grosso, teria tido só uma empresa participando. Nós conseguimos avançar no TCU, além de liberar a licitação, fazer com que tivesse concorrência. Isso deu à União um superávit de 1.400 bilhões. Nós avançamos na questão da renegociação da dívida, dos repasses, dos recursos. Então, realmente, a nossa bancada é uma bancada bastante atuante que faz realmente a diferença. E outra coisa, Antero, Yankee, a grande diferença também, nós conseguimos nos consolidar, eu, o Hélio, o senador Jaime, o próprio Juarez, o Leonardo, nas grandes frentes parlamentares da agropecuária, por exemplo, do municipalismo e também do Pacto Federativo. Então, cada um nessas frentes, elas acabam se linkando e se ajudando para que realmente os temas que são de interesse do estado de Mato Grosso avancem. Então, o balanço que eu faço é muito positivo e eu só tenho a reconhecer não só o trabalho que nós estamos fazendo, mas toda a bancada do estado de Mato Grosso e principalmente a bancada ruralista, que é chamado, né, de Frente Parlamentar da Agropecuária, da qual eu sou um dos diretores, Antero. Tá bom. Tem uma pergunta aqui, o seguinte: pede para o Neri especificar melhor esses 72 milhões da agricultura. O senhor falou que é maquinários e tal, e quais os municípios que serão agraciados com isso? Antero, são... Para que é o dinheiro, primeiro? Esses recursos que foram liberados são recursos que estavam empenhados, em muitos casos, já as máquinas entregadas, vão contemplar 97 municípios do estado de Mato Grosso. Vou te falar, no Vale do São Domingos, nós liberamos, eu estou lembrando disso, porque vale quando nós demos a lá notícia, na região de Cáceres, né? Lá perto do Ponte de Lacerda. Aí o prefeito falou, mas meu município foi contemplado. Eu peguei a lista, olhei, eu fui na reunião dos prefeitos, né, eu, o senador Wellington,
e estava lá 270 mil reais que foram pagos, encaminhados para a Caixa, de uma retroescavadeira que vai ajudar muito aquele pequeno município. Aqui na Baixada Cuiabana tem muito recurso também de PC, que muitos pedem para fazer tanque para piscicultura, tem patrol, tem caminhão, tem em alguns casos bueiros, pontes, tudo que tem na área de fomento no Ministério da Agricultura, tem coisas ainda que foram empenhados em 2014, quando eu fui ministro. Tem recursos, por exemplo, para Lucas do Rio Verde, tem 1.300.000 para Itapurá, tem recursos para Feliz Natal, tem para Alta Floresta, 400 mil reais, tem para Paranaíta, tem para todos esses municípios. Ora é máquina, ora é caminhão, ora são, alguns casos, feira do produtor, do pequeno produtor, que estava concluído, que não estava sendo repasse. Então, desde 2014, que estava apto a ser pago, foi passada a régua. E, sinceramente, André, eu conheço bem isso, sei do quanto que isso é importante, principalmente para os municípios pequenos, nós conseguimos, então, liberar todo esse recurso. Deputado federal Neri Geller, presidente do PP de Mato Grosso e coordenador da bancada federal de Mato Grosso, muito obrigado pela entrevista. O microfone da capital à sua disposição. Quero agradecer mais uma vez, Antero, pela participação, pelo espaço. Dizer que eu sou, você sabe disso, sou seu fã, né? Nós somos amigos há mais de 20 anos. Caminhei politicamente junto com você, com o Roberto França, com Dante de Oliveira. É uma grande honra estar fazendo esse debate aqui, tentando ajudar o Estado de Mato Grosso. E ao povo cuiabano, muito obrigado, principalmente pelas acolhidas. Eu fui todos esses municípios aí da Baixada, realmente é uma população que carece e tem carência um pouco de representantes que se marcam mais presente, a gente percebe, e eu sou muito bem recebido nesses municípios, não só da Baixada Cuiabana, mas do Estado de Mato Grosso. Obrigado pela oportunidade, um grande abraço e fiquem todos com Deus. Quer dizer que é Dorineu ou Roberto França, um dos dois candidato do PP. Por aí mais ou menos. Tá bom. Muito obrigado, Neri Geller, 8h32.